Bom dia, príncipes e Exato. princesas. Nós estamos aqui mais um dia porque o Senhor, ele abriu os nossos olhos nesta manhã e nós estamos para que louvemos o nome do Senhor. E aí eu quero te convidar nesse momento para poder fazermos uma oração e darmos início à nossa aulinha de hoje. E quem vai estar orando para nós é a Ângela. Vamos agradecer ao Senhor por esse dia. Em paz nós nos deitamos e dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Amém? Vamos orar. Deus, eu quero agradecer por este dia. Quero agradecer pela minha vida, pela vida do meu irmão, pela vida do Gabriel, pela vida do meu pai. Amém, Senhor. Quero agradecer pela vida das crianças. Também quero agradecer por essa escolinha dominical que nós estamos fazendo, com um dia muito abençoado que o Senhor nos preparou. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Nós vamos louvar ao Senhor com uma canção muito bonita que fala sobre a vida de uma criança. Quem será, hein? Você vai poder louvar o Senhor conosco. Se você sabe, você canta, você louva. Se você não sabe, você vai ter um momento para você aprender, tá bom? Vamos lá? Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho, ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel era um menino que ouviu a voz de Deus. Ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho, ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel, ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Enquanto também o que você tem, se pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menino que ouviu a voz de Deus. Samuel era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho, ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos. Deus pode falar com todo mundo. Falar com os grandes, pequenos e pode falar com você. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho, ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel, ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Você pode também, se pequeno ou grandão, pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Ele estava bem tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho, ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel!
Ângela. Oi. Ângela. Fala. Gabriel. Gabriel. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho, ouviu a voz de Deus. Mas tipo, o quarto não dá pra você. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Crianças, esse texto da palavra de Deus nos convida a abrirmos a nossa Bíblia lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 3. E nós vamos fazer essa leitura do capítulo 3, versículo 1 até... Acho que eu vou fazer 2 versículos aqui. Não. Nós vamos fazer a leitura. Olha, vamos fazer uma oração para o Senhor estar nos abençoando nesse momento, a partir da leitura da sua palavra. Pai, nesse momento onde nós abrimos, Senhor, a tua palavra, nós te pedimos que através do teu Espírito Santo, o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor, abrindo os nossos olhos e nos dando entendimento àquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então, você já abriu sua Bíblia? Você está com a sua Bíblia na mão? Capítulo... Quanto que é o capítulo? Capítulo? 3. Capítulo 3 do livro de 1 Samuel, criançada. 1 Samuel, capítulo 3. Repita comigo. 1 Samuel... Do capítulo 3. Exatamente. A palavra do nosso Deus diz assim, olha. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar, Samuel. Este levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Amém? Até o versículo 10. Eu gostaria de perguntar para você assim, olha. Como que a gente conhece, Ângela, a voz de uma pessoa? Como que você sabe que eu estou te chamando? Ângela, mesmo que você não esteja me vendo, você está ouvindo só a minha voz. Pelo tom da finura, grossura também. Porque eu sou a sua mãe, você me conhece desde quando você nasceu, né? Então, nós conhecemos a pessoa pela voz, por causa da nossa intimidade, por causa da nossa convivência com a pessoa. Mesmo que você esteja andando pelo caminho, volta para a palavra. E aí, alguém te chama. Thalita, Tomás, Theo, Pedro, Samuel, Maria Vitória. Quem mais?
Quem? Maria Clara! Ana Clara! Mariana! Vamos começar aqui com uma brincadeira. Eu tenho aqui, por exemplo, olha, essa nuvenzinha com alguns quadradinhos que vão revelar um nome. Esse nome é o nome de um profeta. Então, como eu não consigo falar com vocês, eu vou perguntar para a Ângela que letra que ela quer que eu coloque aqui, de A a Z. Vamos lá, Ângela, é o nome de um profeta. I. Não tem a letra I. Vamos lá, rapidinho. M. M. Vamos ver se tem a letra M. Tem a letra M. Vai pensando numa outra alternativa. O que será um profeta? Um profeta foi um homem usado por Deus antigamente, nos tempos antigos, onde ele trazia a palavra de Deus, a vontade do Senhor sobre o seu povo e, através da vida dele, manifestava o poder de Deus. Tá difícil? Deixa eu ver. A. S. I? Não, I não tem. I eu já falei que não tem. Bom, vamos colocar aqui. S. Vocês de casa já sabem. Eu acho que vocês já sabem, hein? Quem será esse profeta de Deus aqui? U. U? Então, foi o que eu perguntei. U? Qual profeta? U? Então, aí ficou assim. O Samu? Ô, Samu! E aí? Quem será? Profeta de Deus, eu sou. Se fosse Samu, teria um pininho aqui. Não tem. É U Não? só. Não. Cadê? Samu é profeta? Samuel é um profeta, foi o que nós acabamos de ler. Deus falou com Samuel. Mas você sabe por quê? Você lembra quem que era a mãe de Samuel? A mãe de Samuel fez ela pediu um filho para Deus. E aí, na época, o Eli, ele era o sacerdote. E aí, ela foi até o templo orar e Eli achou que ela tivesse embriagada por causa da maneira que ela orava. Quem será essa mulher? Ana. Ana, o profeta Samuel. Samuel, ele era filho de Ana, porque o Senhor o deu. Do Senhor o pedi, quer dizer Samuel. Do Senhor o pedi. Então, Deus ouviu o pedido de Ana, né? A súplica de Ana. Porque Ana chorava muitíssimo. E aí, no seu tempo, o Senhor determinou que ela daria à luz ao seu filho Samuel. E Ana dedicou Samuel à obra de Deus. E Deus apareceu Samuel a uma visão, ao qual Samuel reconheceu pela primeira vez, então, a voz de Deus, porque Deus falou com ele. E falou de várias maneiras e muitas vezes pelos profetas. Samuel foi um profeta muito usado. E eu quero falar com você que quando Deus apareceu a Samuel, Samuel ele ainda era criança, assim como você, Ângela. E Samuel ouviu a voz de Deus e obedeceu, né? Como nós cantamos, Samuel, Samuel, era um menininho tão pequenininho e ouviu a voz de Deus. Ele deitado na sua cama, ele ouviu chamando Samuel, Samuel, e ele se levantou. Só que ele achava que era Eli que tinha chamado ele. Só que era Deus que estava chamando. E aí Samuel até então não tinha tido a visão, né? Não tinha falado com Deus, ouvido a voz de Deus. Mas a partir daquele momento, ele reconheceu. A palavra de Deus, ela também fala para nós que nós antes ouvíamos só de falar, mas que agora os nossos olhos reconhecem o Senhor. E como eu tinha perguntado para a Ângela, como que a gente conhece, como que ela conhece a voz da mamãe, do papai? Por que você conhece a mamãe e o papai? Quando a gente chama você lá embaixo e você apenas ouve a nossa voz
E você reconhece e você não confunde. Você não acha que é a Maria que está chamando você lá embaixo. Você tem certeza que é a mamãe que está te chamando. Pelo tom de voz que vocês têm. Por causa da voz, né? Por causa que nós convivemos juntas, nós reconhecemos a voz do outro. E assim também é com Deus, crianças. Nós, a partir da oração, nós falamos com Deus e Deus fala conosco a partir da Bíblia, da sua palavra, onde ele se revela para nós. E também, Ângela, você sabia que Deus nos chama pelo nome? Ele conhece cada um de nós pelo nome? Ângela. Nossa, mas são tantas pessoas, né? E ele sabe o nome de cada uma delas. E o Senhor nos tem gravado na palma da sua mão. Tem diferença? Ele não... Tem diferença de cada uma das palmas? Tem diferença, assim como as constelações do céu. São muitas, mas o Senhor conhece cada uma delas e quantas existem. Assim como nós também, a sua criação, as pessoas. Bom, sabemos que nós conhecemos a voz do outro a partir do relacionamento, da convivência. E com Deus não é diferente. Para nós conhecermos a voz de Deus, nós devemos ler a Bíblia, devemos estudar, para que então essa palavra, que é a voz de Deus, esteja aqui gravada no nosso coração. E também nós somos consideradas como ovelhas, porque o nosso Jesus, ele é o nosso pastor, então nós somos as suas ovelhinhas. E tem uma passagem no livro de João, só que no caso lá no Novo Testamento, que fala que as suas ovelhas, elas reconhecem a sua voz e de modo nenhum ela vai seguir o estranho, porque as ovelhas pertencem ao pastor. E nós vamos reconhecer o nosso pastor realmente através da mensagem dele, a mensagem do Senhor Jesus. Vamos ver aqui. Deus nos conhece pelo nome, ele nos chama pelo nome, assim como chamou a Samuel. Você reconhece a voz de uma pessoa através do relacionamento com ela. Então, assim, nos relacionando com Deus a partir da oração e da leitura da sua palavra, nós vamos reconhecer a voz de Deus. O Senhor chama cada um pelo seu nome e também, antes de nós existirmos, ele já nos conhecia, sabia? Antes de nós termos uma vida aqui, o Senhor ele já nos conhecia. Antes dele formar a gente lá no útero da nossa mamãe, de nós estarmos lá na barriguinha, o Senhor já nos conhecia. Isso é muito maravilhoso de nós sabermos, né? Então, crianças, que você possa continuamente ouvir a voz de Deus através da leitura da palavra, assim como nós lemos lá no comecinho, Samuel 3. Eu quero te convidar também a você fazer essa leitura em casa com a sua família, reunindo seu pai, a sua mãe, seus irmãos, que você tenha essa oportunidade de ouvir a voz de Deus. Vamos finalizar cantando mais um pouquinho? Você já aprendeu a cantar? Só que agora eu não vou ter áudio, porque meu celular não tá muito bem. Não tá funcionando, ele tá um pouquinho malzinho. Então vamos lá, Angelinha, vamos fazer a capelinha agora, tá bom? Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tenha, se pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração.
Samuel, Samuel era o menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava lá deitado bem no seu quartinho, ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Tam, tarara, tam, tam. Olha, aqui nós temos o nome de um profeta de Deus, Samuel. E você pode ter o seu nome escrito também, Ângela, Elisângela, Gabriel. A partir do momento que você começar a falar as coisas simples que Deus tem feito na sua vida. Olha, Deus é muito bom para mim, porque nesta manhã Ele abriu os meus olhos e me deu a vida. Deus é muito bom para mim, porque Ele tem cuidado dia após dia da minha saúde, da minha família, da minha igreja, de todas aquelas pessoas que eu amo. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus, Ele é bom o tempo todo, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Tudo, Deus é bom. Um beijo, crianças. Bom domingo para vocês. Que Jesus seja presente no seu lar e no seu coração, na sua vida, em tudo que você for fazer e em tudo que você falar. Tchau.